Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 16 de junho de 2022, quero continuar falando da Igreja Viva, para identificar a Igreja do período dos Apóstolos dentro dessa divisão maior que compreende toda a Igreja Antiga. É amplamente aceito pelos estudiosos que a Igreja primitiva teve origem no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. Atos, capítulo 2. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo muito maior. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Efésios capítulo 1. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e é importante separar-nos, cada um dos membros ou apóstolos para compreender. A igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus. Esses homens foram escolhidos especialmente por Deus para junto dos profetas lançarem os fundamentos da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. É verdade que sabemos muito pouco sobre a maioria dos apóstolos depois da ascensão de Jesus ao céu. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Atos capítulo 2 versículo 14. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Atos capítulo 15, versículo 1, 21, foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, porque não agimos mais assim, se na palavra do Senhor está escrito, que Ele é o mesmo." Se lermos, primeiro livro de João, capítulo 3 versículo 16, vamos compreender, lá está escrito, que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida, pelos nossos irmãos. Também no livro, Atos capítulo 3, versículo 6, dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. Atos capítulo 9 versículo 36, 41. Saiba mais sobre os milagres no período apostólico da igreja primitiva. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os 3 mais próximos de Jesus, e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12. Mateus capítulo 15, 15, Mateus 18, Marcos 1, 36, Lucas 12, 41. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Lucas capítulo 12 versículo 8. É bom lembrar que a igreja viva, ela não para, está sempre em movimento, pronta e preparada para a missão pela qual foi chamada. Continuaremos amanhã, se o Senhor nos permitir. Não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Shalom.